Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Vamos resolver hoje a sexta questão de circunferência. Analise a figura abaixo. A área do trapézio da figura, no caso eu falo figura acima, mas aqui a figura está abaixo. Então, a área do trapézio é 12. Repare, pessoal, aqui vamos até desenhar essa figura aqui, aqui um pedacinho aqui em cima. Repare que isso aqui é um trapézio, certo? Ó, vamos fazer aqui. Ok? Redesenhar essa figura aqui. Então, pessoal, esses pontos aqui, ó, esses pontos E, G, H, D está formando um trapézio aqui deitado, tá? Normalmente o trapézio aparece com a base, porque o trapézio é uma figura que tem dois lados paralelos. Geralmente esses lados paralelos aparecem na vertical, mas aqui está, ó, na horizontal, mas não tem problema, continua sendo um trapézio. Então, a área do trapézio dessa figura é 12. Ok, então já sei que a área é 12. Considere o segmento EC, então E até C mede 4. Então vamos fazer aqui, ó, de E até C mede 4. CD mede 2. Então aqui, ó, o segmento CD mede 2. E o segmento GH, aliás, é igual a 2R. Então, GH, G até H, 2R. Ou seja, aqui é o raio da circunferência, RR. Considere ainda que os pontos C, G e H são pontos de tangência. Então, ponto aqui, o ponto C, aqui o ponto C, ponto G e o ponto H são pontos de tangência. E R, o raio do semicírculo sombreado. Então, tem um semicírculo aqui de raio R. Sendo assim, aqui está sombreado, então ele estaria assim, tá, pessoal? Sendo assim, é correto afirmar que a área do semicírculo sombreado é igual a. Então, vamos com calma. Pessoal, para eu calcular a área de um semicírculo, quer dizer, que tem a ver com... E a área do semicírculo é metade da área da circunferência. E eu, para calcular a área da circunferência, então a área da circunferência é o quê? Π r ao quadrado, ou seja, π, que é aquela constante que normalmente é 3,14, que a gente usa, vezes o raio ao quadrado. O raio até aqui. Mas para eu descobrir essa área, eu tenho que descobrir o valor desse raio aqui. Ou seja, o valor do raio eu não tenho, falta-me o valor do raio. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ver se por essa figura aqui eu consigo descobrir o valor do raio, tá? Bom, ele deu que o valor de E até C mede 4. Como C e G são pontos de tangências, então eu também posso dizer que esse segmento de E até G também mede 4, porque são segmentos tangentes, ok? Aqui, ó, se esse segmento aqui, CD, mede 2, DH também mede 2. E a área do trapézio? Como que é a área do trapézio? A área do trapézio é o quê? Uma base mais a outra base, vezes a altura, dividido por 2. Aqui, pessoal, quando eu tenho um raio, um raio no ponto de tangência de um segmento, isso forma um ângulo reto. Então, outra informação importante aqui. Quando eu tenho aqui um ponto de tangência, que é o ponto G, e um raio nesse ponto de tangência, o raio e o segmento tangente no ponto de tangência formam um ângulo de 90. E aqui também forma um ângulo de 90. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um trapézio retângulo. Trapézio que tem dois ângulos retos é um trapézio retângulo. Se não, como esse trapézio é retângulo, a altura desse trapézio é o mesmo valor desse lado. Então, GH é igual à altura desse trapézio, tá? A altura do trapézio. Então, toda vez que eu tenho aqui
Porque a altura é o quê? A distância de uma base à outra. Mas como forma um ângulo de 90 aqui nas duas bases, GH é a altura, tá? É a distância entre uma base e outra. Bom, agora é só a gente jogar nas fórmulas. A base maior, 4, mais a base menor, que é 2, vezes a altura. A altura aqui é exatamente GH, que é 2R. Então, vezes 2R, isso tudo dividido por 2, ok? Bom, esse 2 aqui está multiplicando tudo lá em cima, tá? E tem aqui embaixo, eu posso cortar. Então, vai ficar 4 mais 6. Ah, e ele deu a área, tá? Então, mas vamos finalizar aqui. Mas ele deu essa área aqui, tá? Então, eu vou descobrir o valor de R. 4 mais 2 dá 6, então, vezes R, 6R. Ok? Só que a área ele deu. A área é 12. Então, subindo aqui um pouco a tela, eu tenho que o quê? A área desse trapézio é 12. Então, a área é igual a isso, 6R. Então, 6R é igual a 12. Logo, o raio é o quê? 12 dividido por 6, que dá 2. Esse é o valor do raio. Como a gente agora tem o valor do raio, é só eu calcular o valor da semicircunferência. Lembrando, pessoal, que a área do semicírculo é o quê? É a área do círculo πr ao quadrado dividido por 2. Como aqui nas opções está com π, eu vou deixar o π aqui, não vou precisar substituir. Então, subindo um pouco a tela aqui, vai ficar como? O raio, que é 2, então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado vezes π. Isso tudo dividido por 2, porque é um semicírculo. E o semicírculo é a área do círculo dividido por 2. Como eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado dividido por 2, aqui é o quê? Divisão de bases iguais. Repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1, vezes π. Então, está aí já a resposta, 2πr, que está na opção B. Então, pessoal, uma questão aqui que a princípio parecia um pouco complicada, mas se a gente fosse devagarinho colocando os dados, daríamos para a gente fazer. Ok, pessoal? Então, essa é a questão que precisava ter um pouco aqui de conhecimento, tá? Mas aí, claro, que a questão misturou trapézio com área, tá? Mas era tranquilo de resolver, tá, pessoal? É só colocar os dados e resolver. Então, questão 6, opção B. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.